Dando continuidade, então, ao conteúdo de massa específica, densidade e pressão. Agora a gente vai falar sobre a pressão. O que que significa pressão? Pressão nada mais é, então, do que o quociente de uma força que é aplicada perpendicularmente em uma superfície, tá? Então, aqui a gente tem nesse pequeno esquema uma força sendo aplicada perpendicular, ou seja, um ângulo de 90 graus, nessa superfície de área A. E o quociente entre esta força e esta área vai resultar na pressão. Então, a gente diz que a pressão é igual à força F dividido por A, ou seja, essa área aqui desta superfície, certo? Bom, como a gente tem que pressão é força sobre área, então a unidade de medida vai ser o newton, que é de força, dividido pela área, que a gente pode dizer que é metro quadrado. Só que essa quantidade aqui, newton por metro quadrado, recebe um nome, se chama Pascal, que a gente denota pela letra P. Ah. Então, a gente tem a pressão, que é a força dividido pela área, sendo que essa força é perpendicular à superfície, e esta grandeza ela é medida em Pascal. Exemplo 3. É desejado produzir uma grande pressão sobre uma placa metálica para que ela possa ser perfurada por um prego. Dessa forma, podemos afirmar que, para que isso ocorra, precisamos diminuir a densidade do prego, aumentar a área de contato do prego com a placa metálica, diminuir a área de contato do prego com a placa metálica, diminuir a força aplicada sobre o prego e aumentar o volume do prego. Bom, a gente sabe o quê? Que a pressão ela é dada pelo quociente da força aplicada sobre a área. Então, se a gente diminuir a densidade do prego, não vai alterar, não vai fazer com que a gente perfure de forma mais fácil essa placa metálica. Aumentar a área de contato. Bom, se a gente aumenta a área, a pressão vai diminuir, porque elas são inversamente proporcionais. Então, letra C, diminuir a área de contato do prego com a placa metálica. Sim, se a gente diminui o denominador, então a pressão vai ficar maior e a gente vai poder perfurar a placa metálica. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos ver um exemplo numérico, então. Uma força de 200 newtons é aplicada sobre uma área de 0,05 metros quadrados. A pressão exercida sobre essa área é igual a... Então, a gente sabe que pressão é igual a força dividido pela área. Quais são os dados que o problema nos fornece? O problema diz o seguinte, ó, que a gente tem uma força igual a 200 newtons e uma área onde é aplicada essa força de 0,05 metros quadrados. Então, é simplesmente a gente divide a força pela área e a gente tem a pressão. Só vamos reescrever esses termos para ficar mais fácil a nossa divisão aqui. A força é 200 newtons, então eu vou escrever ela em notação 20 vezes 10 elevado na 1 newtons, tá? Dividido pela área. A área, então, eu vou escrever em notação científica também, para ficar mais fácil aqui. Vou andar duas casas para a direita. Então, eu vou diminuir o expoente aqui, vai ficar elevado na menos 2 metros quadrados. Então, eu vou ter, ó, facilitando a minha divisão, 20 dividido por 5, que vai ser 4 vezes. Agora, vamos ver se vocês sabem como que a gente divide notação científica. Eu vou ter 10, a base 10 no numerador e no denominador. Então, na divisão, eu mantenho a base e diminuo os expoentes. Então, vai ficar 1 menos o expoente menos 2. Newton dividido por metro quadrado. Então, 1 menos 2 vai ficar 1 mais 2, que vai ficar
10 elevado na 13. Então, eu vou ficar com 4,0 vezes 10 elevado na 3 Newton por metro quadrado. Então, eu vou trocar de cor aqui. É uma grandeza já conhecida, que eu falei anteriormente, que é o que? É o Pascal. PA. Pascal.